Meu nome é Brandon Wesley. A minha dupla ficou com computação distribuída e os projetos que a gente ficou foram o Site Home e o Planet Lab. No caso, eu vou falar do Site Home. O que é e como funciona? O Site Home ele é uma implementação popular de computação em grade. O que seria computação em grade, né? Computação em grade é o uso de recursos computacionais amplamente distribuídos para atingir um objetivo em comum. Uma grade de computação pode ser considerado um sistema distribuído com cargas de trabalho não interativas que envolvem muitos arquivos. Como funciona o Site Home? Ele possibilita que os usuários, né, as pessoas que têm computador doméstico, participem de um esforço científico que procura vida inteligente em outros lugares do universo. Os computadores dos participantes, quando não estão em uso, descarregam dados do servidor do Site Home que representam sinais do espaço. Analisam esses dados e retornam os resultados ao servidor do Site Home. O projeto SET capta sinais de rádio por meio de radioscópios, analisando-os digitalmente. Então, quanto maior for o poder computacional, maior será a possibilidade de cobrir faixas de frequência maior e com maior abrangência de sinal. O software cliente, né, o software que é baixado, no caso é o Bionc, que é baixado pela pessoa que tem um computador em casa, ele fica na forma de um protetor de tela, em que ele baixa os dados brutos coletados pelo telescópio e examina eles em busca de sinais inteligentes embutidos nele. Aí então ele devolve esses dados para o servidor do Site Home. Contexto histórico. Projetos anteriores ao SET utilizavam supercomputadores para fazer as análises dos dados. Porém, em 1995, David Jedge propôs a implementação de um supercomputador virtual composto por computadores conectados à internet, dando início assim ao projeto Site Home, que foi lançado em maio de 1999. A ideia era a seguinte: eles tinham que analisar grandes bancos de dados e não tinham poder computacional para isso, e nem dinheiro para ter um supercomputador que analisasse esses dados. Então, com a computação distribuída, ao invés de ter um supercomputador analisando os dados, eles tinham vários computadores domésticos analisando milhares de dados simultaneamente. Em 2002, o Site Home era mais rápido que o maior supercomputador existente da época, com um custo de apenas 1% do necessário para construir o supercomputador. Em 31 de março de 2020, o projeto parou de enviar novos trabalhos para os usuários do Site Home, trazendo esse esforço específico do SET para um EAT definido. A equipe do SET afirmou que novas maneiras para o público contribuir com o SET estarão disponíveis. Qual modelo arquitetônico é seguido? O modelo a arquitetura do Site Home é um P2P híbrido, um sistema P2P híbrido, usando dois componentes principais, o cliente e o servidor de dados. Na arquitetura inicial, com exceção da computação, havia apenas o servidor distribuindo os dados aos clientes, o que se mostrou um gargalo da aplicação. Uma solução era aumentar o limite da banda, e ideia que foi descartada por ter custos elevados. Uma forma de mitigar esse problema é ter servidores proxy para distribuir a carga. A arquitetura P2P híbrida é aquela em que eu tenho um nó centralizador, em que eu mando algumas vezes a requisição para ela, para esse nó, mas a maioria das vezes as requisições vão para os nós ponto a ponto. Como desafio desses sistemas distribuídos, temos a difícil manutenção, pois o código de um sistema de computação distribuída é complexo. Também, o projeto do Site Home ele premiava os usuários que tivessem mais unidades de trabalho analisadas. Unidades de trabalho eram o conjunto de pacotes que são enviados para o usuário, para o computador do usuário, para o computador analisar e depois devolver esses dados. Por conta disso, vários indivíduos e empresas fizeram alterações não oficiais na parte distribuída do software para tentar produzir resultados mais rápidos, mas isso comprometeu a integridade de todos os resultados. Como resultado, o software teve que ser atualizado para tornar mais fácil detectar tais mudanças e descobrir clientes não confiáveis. Também, os usos não tradicionais de banco de dados geralmente incorrem em maior sobrecarga de processamento e risco de corrupção e falha total do banco de dados. Falhas de hardware, software e banco de dados podem e fazem causar quedas na participação no projeto. O projeto teve que ser encerrado várias vezes para mudar para novos bancos de dados capazes de lidar com conjuntos de dados mais massivos. A falha de hardware provou ser uma fonte substancial de encerramentos de projetos, já que a falha de hardware costuma estar associada à corrupção do banco de dados. Como os processos se comunicam? Considerando que a computação é realizada de forma isolada em cada computador,
Os dispositivos precisam estar conectados ao servidor apenas para receber e posteriormente submeter às tarefas realizadas. Esse modelo de interação ele é influenciado pela largura de banda. Falhas que podem acontecer. Dados inválidos, que podem ser resultados de falhas no computador do cliente ou falhas na internet na hora do envio dos arquivos coletados. Falha de temporização, no caso, o envio dos dados para o servidor do SET demora em menos de 5 minutos. Caso ocorra algo com o computador ou com a internet nesse tempo, ocorre uma falha e os dados podem ser invalidados. Para evitar que ocorram erros na integridade dos dados, são enviadas várias vezes cada unidade de trabalho para garantir que os dados sejam processados corretamente. Então, mesmo que o computador não consiga completar uma unidade de trabalho ou o computador trave, os dados não são perdidos. O BOENC, no caso, o BOENC é o software que o usuário baixa para poder fazer a análise dos dados, né? O BOENC ele depende de verificação cruzada para validar os dados. Mas os clientes não confiados precisam ser identificados para evitar situações em que dois deles relatam os mesmos dados inválidos e, portanto, corrompem o banco de dados. Embora o projeto não tenha alcançado o objetivo principal declarado de encontrar inteligência extraterrestre, ele provou para a comunidade científica que projetos de computação distribuída, usando computadores conectados à internet, pode ter sucesso como uma ferramenta de análise viável e até mesmo vencer os maiores supercomputadores. Os projetos de computação distribuída foram muito efetivos para as aplicações que necessitam de muito poder de processamento. Olá a todos, eu me chamo Antônio Ricardo e irei começar minha apresentação do trabalho da cadeira de sistemas distribuídos. Eu irei comentar com vocês um pouco sobre o Planet Lab. Bom, mas o que é e como funciona o Planet Lab? O Planet Lab é um laboratório virtual para o desenvolvimento de novas aplicações que incluem a distribuição de conteúdo, a análise de anomalias e diagnóstico de falhas, serviço de multicast, mobilidade, entre tantas novas aplicações. Isso explica porque ela é tão difundida no mundo acadêmico e usada por muitos cientistas. O Planet Lab encontra-se estruturado em uma rede overlay sobre as principais redes ao redor do mundo, tais como a internet, a IBM, etc. Ou seja, como a comunicação entre os nós ocorre através dessa rede overlay, a realidade necessária para a avaliação de novas aplicações sobre a internet é promovida automaticamente pelo Planet Lab. Essa característica oferece aos seus usuários um nível de realidade e de imprevisibilidade indisponíveis nos simuladores de rede. Bom, nesse sentido, é legal saber em que contexto histórico foi criado o Planet Lab, quem inventou, ainda é utilizado nos dias de hoje e quando foi seu auge. O desenvolvimento de novas aplicações para a internet, o que apresenta uma forte dependência de redes de computadores, requer cada vez mais um ambiente capaz de avaliar o impacto das aplicações sobre as redes de computadores, e principalmente o comportamento das aplicações em um ambiente tipicamente instável, como o das redes de computadores. O provisionamento de recursos de hardware, como o de software e de telecomunicações, é apropriado para testar e avaliar os componentes em desenvolvimento, requer uma infraestrutura complexa, de alto custo e difícil manutenção, uma coisa que não é muito viável. Assim, nasceu a ideia de criar o Planet Lab, que foi inaugurado em 2002, apresenta-se como uma solução para os problemas evidenciados. O projeto conseguiu ser realizado graças aos esforços de 60 universidades e algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Intel. Entre os cientistas à frente do Planet Lab estão David Kuller, do Laboratório de Pesquisa da Intel, Thomas Anderson, da Universidade de Washington, e Larry Peterson, da Universidade de Princeton. Bom, ela ainda é usada nos dias de hoje, sim. Não tem um momento exato do seu auge, mas eu separei alguns pontos históricos para citar, certo? Que eu achei legal. Em junho de 2003, acho que foi também o divisor de águas do Planet Lab, a HP se juntou ao Planet Lab, que já havia a Intel, e anunciaram publicamente sua intenção de criar um consórcio acadêmico industrial conjunto para
supervisionar a expansão e o desenvolvimento do Planet Lab. E em 2004, chegou o primeiro nó aqui no Brasil. E em julho de 2007, o primeiro workshop sobre Roads, Real Overlays e Sistemas Distribuídos foi realizado em Belém. E em julho de 2017, o Planet Lab. Em julho de 2007, o Planet Lab ultrapassou a marca de 800 nós no mundo. Bom, dito tudo isso, agora a gente vai para o modelo arquitetônico que o Planet Lab utiliza, certo? A arquitetura do Planet Lab é uma arquitetura muito parecida com a arquitetura P2P. É uma arquitetura de conceito overlay, ou de sobreposição. É onde uma rede é criada virtualmente por cima de uma já existente. Antigamente, a internet era uma rede sobreposta, já que ela utilizava a rede de telefonia para se comunicar, trocar dados. Os nós nas redes sobrepostas podem ser imaginados como sendo conectados por laços virtuais, cada um representando um caminho, que pode passar por diversos laços físicos na rede em que estão sobrepostas. Bom, agora eu vou falar como é que é o modelo de funcionamento e de interação no Planet Lab. Uma rede sobreposta é organizada com nós de laços virtuais que funcionam por cima da internet. Assim, podemos ver uma rede sobreposta com uma máscara que cobre uma rede que existia previamente, a internet, né? Essa máscara serve para criar laços virtuais entre certos nós da rede existente. Assim, criamos uma comunicação que é baseada nos nós pertencentes à rede sobreposta. Isso acontece na arquitetura P2P. Na maioria dos casos, ignoramos os nós intermediários no caminho que não fazem parte dessa rede sobreposta. Bom, agora eu vou falar as falhas que podem acontecer, que isso envolve um dos principais desafios que o Planet Lab tem, que é a tolerância à falha, certo? Porque esse é um ambiente altamente dinâmico, onde nós podem entrar e sair a qualquer momento. Uns problemas podem acontecer. Aplicações pesadas podem demorar horas, dias ou meses para ser executadas. Se um único nó de uma aplicação para ela falha, toda a computação pode ser perdida. Assim, são alguns exemplos de falhas que podem acontecer e um dos desafios que o Planet Lab tem. Dito isso, eu vou falar quais são os mecanismos de segurança que o Planet Lab tem. São canais de comunicação seguros, criados entre nós, de forma que os dados não sejam roubados ou corrompidos nesse caminho entre nós e outro. Atualmente, o meio mais comum é o SSL, Security Lock Socket Layer, implementado por bibliotecas como OpenSSH, e o armazenamento de dados seguros. Dados armazenados de forma persistente não podem ser perdidos nem acessados por usuários não autorizados. Criptografia e proteção do SEO local ajudam nesse trabalho. E assim eu encerro minha apresentação sobre o Planet Lab da cadeira de Sistemas Distribuídos.